Vamos lá, vou deixar transmitindo no Facebook, eu não tenho certeza se eu vou... Não, deu certo, deu certo. Vamos lá, então, acho que já está transmitindo. Beleza. Opa. Vamos ver se foi. Fala pessoal, Edson por aqui dando sequência aí à nossa série de vídeos que estamos estudando o livro Marketing 4.0 do tradicional ao digital do Kotler. E se você chegou aqui agora ou ou teve acesso a esse vídeo agora, recomendo que você assista os vídeos anteriores, principalmente o capítulo 5 e 6, porque são vídeos 5, 6 e 7 são vídeos obrigatoriamente sequenciais. Os iniciais foram extrações de insights, né? Eu extraí vários insights de cada ponto do capítulo. Então não são necessariamente complementares. São complementares sim, mas você consegue assistir até o 4 tranquilamente assim e montando aí uma linha de raciocínio própria. Depois, no 5, 6 e 7, como ele entra e fala sobre metodologias, é essencial que você assista os capítulos anteriores para compreender toda essa construção da jornada de consumidor segundo a visão do Kotler nesse livro, segundo os 5 As. Toda essa estrutura que eu estou montando de aulas de 30 minutos, as aulas maiores, nesse formato de tela, toda essa estrutura está sendo montada através dessa metodologia 5 As. E por mais simples que ela pareça quando você lê o livro, quando você vai desconstruindo cada um dos pontos e cada uma das etapas de conversão ali, você vê que é um universo muito vasto para você estudar e que cada um de nós pode tirar o melhor proveito se compreender a importância de se entender esses pontos de conversão. E hoje, já que a gente vai continuar falando de 5 As, não necessariamente dos 5 As, mas que eles estão sempre envolvidos, hoje a gente vai falar dos arquétipos dos principais setores que o Kotler listou. O arquétipo seriam as formas visuais de você enxergar determinados comportamentos do consumidor em formas de padrões. Então eu facilito a minha, vamos dizer assim, o meu planejamento tendo modelos, arquétipos, padrões já pré-estabelecidos para determinados segmentos. Não que esses aqui são os únicos, esses aqui são os 4 que ele montou, segundo os setores mais importantes, segmento mais importante segundo ele, e que eu acho que faz todo sentido, tudo que ele aborda no capítulo. Se você está lendo o livro, então acho que vale a pena, muito a pena mesmo. Vale a pena ler o livro inteiro, mas se você está lendo o livro, vale a pena ler esse capítulo em especial, dando importância a isso, a cada um desses quatro arquétipos, não só de maneira visual, mas aplicável. Eu tenho ali 4 metodologias, 4 gráficos, né? 4 formas visuais, 4 padrões visuais para identificar a jornada de consumo, a jornada de conversão do meu consumidor de acordo com os segmentos, de acordo com pontos críticos nos formatos que a gente vai ver nos arquétipos. Então, esse capítulo, vamos começar agora, o capítulo 7, primeira parte. Esse capítulo provavelmente vão dar 3 vídeos também. Estamos caminhando aí para o encerramento do livro, são 11 capítulos, mas os 5, 6 e o 7 foram os maiores, cada um rendeu 3 vídeos de meia hora cada um. E o 8, 9, 10 e 11 são menores, com exceção do 9, se eu não me engano, que tem mais uma metodologia para a gente falar. Uma conclusão de todas as metodologias, um quadro, né, para ver como é que a gente pode aplicar isso dentro do nosso planejamento. Mas estamos caminhando para 70% aí do nosso progresso de conteúdo. Hoje vamos falar aqui do canal Marca, Vendas e Gestão de Serviços, segundo os 4 arquétipos principais listados pelo Kotler. Primeiro, quando eu falo padrões genéricos, tem 2 coisas importantes da gente visualizar aqui antes de ver esses 4 arquétipos sozinhos, ou estudarem, ou a gente estudar eles. Primeiro, eu falo aqui de padrões genéricos, e sempre que eu usar esse termo genérico, tentem não visualizar ele, não escutar ele de maneira negativa, porque a palavra genérico na nossa cabeça já vem construída como algo negativo. Quando eu uso padrão genérico ou a palavra genérico dentro do marketing, significa que é algo mais amplo, que é algo que pode ser aplicado, que pode ser testado em diversos segmentos para que eu possa chegar em determinado resultado. Então, padrões genéricos não é algo negativo. Por isso eu listei esse título, padrões genéricos não está no livro. Eu decidi usar padrões genéricos para
falar dessas estruturas que a gente vai ver. Diferentes padrões no caminho do consumidor que formam diferentes combinações visuais para o melhor entendimento estratégico por segmento de mercado e marca. Isso aqui também não está no livro, isso aqui é uma conclusão minha, que eu cheguei ao estudar esses 4 padrões, esses 4 arquétipos. Então, foi uma resolução que eu falei, poxa, eu preciso chegar numa conclusão mais sucinta do que são esses padrões. Cheguei nisso aí, padrões genéricos, onde eu difiro o caminho do consumidor e onde eu visualizo o caminho do consumidor de maneira mais ampla, mais genérica, em diferentes combinações visuais. Tendo em mente que eu tenho padrões estabelecidos em diferentes combinações visuais para ver como o meu consumidor se comporta desde a fase 1, assimilação, até a fase 5 de apologia, eu já sei que eu posso simplificar a maneira com que eu visualizo isso e não preciso ficar detalhando tanto as fases. Eu posso resumir, ou pelo menos criar formas visuais resumidas para visualizar caminhos pré-estabelecidos por segmento. Em vez de focar agora no comportamento do usuário, do meu consumidor, da fase da assimilação até a fase final, que sim, sempre vai ser o mais importante, a gente visualizar isso olhando para as pessoas. Hoje a gente vai olhar mais para as metodologias e como essas metodologias visuais vão facilitar o entendimento do profissional olhando para a marca. Então, determinados segmentos, determinados setores podem pré-estabelecer uma jornada que já pré-estabelecer uma jornada de compra visual, onde eles já podem identificar ali, bom, a minha marca é esse, o meu segmento é esse, o meu produto coincide com um determinado padrão. Então, eu vou olhar para o arquétipo X, que a gente vai ver daqui a pouco. Isso facilita, isso antecipa tomadas de decisão quando a gente já conhece o histórico de mercado ou o histórico de atuação de uma marca. Então, depois de padrões genéricos, eu listei aqui, falei um pouco do que são essas combinações visuais. E como determinados segmentos, reparem que eu vou falar de novo hoje muito de segmentos e não focar muito na jornada em si do consumidor, mas como essas marcas estão sendo transpostas nessas metodologias. Então isso aqui é uma coisa que o Kotler fala, eu só mudei a ordem com que ele fala, eu só coloquei o meu ponto de vista em cima dessa frase, que quando a gente compreende esses 4 arquétipos, quando a gente visualiza nesses 4 arquétipos do nosso segmento, a gente compreende que as marcas maiores tendem a ter um ponto de contato, interação, tendem a ter mais pontos de contato e interação. Falei da importância de pontos de contato valiosos entre o consumidor e a marca, enquanto as marcas menores, por características, tendem a ter maior intimidade com o seu consumidor. E esse tipo de análise, esse tipo de análise holística do profissional em cima da sua comunicação é muito importante, porque eu sei que se eu estou trabalhando com uma marca menor, um pequeno e médio mercado, que é muito o meu caso, eu trabalho com muitas pequenas e médias marcas, a gente sente que existe uma intimidade maior, a gente sente que existe uma facilidade em trabalhar, uma aproximação com a marca, devido ao tamanho desse mercado, devido ao segmento nem tanto, mas devido ao tamanho desse mercado. Então, as marcas maiores já não me dão essa característica, porque às vezes a comunicação se expande tanto, a mensagem é tão ampla, que eu não consigo ter essa característica de intimidade marca versus consumidor. E aí eu acabo abrangindo, eu acabo pegando uma característica de visualização de mais pontos de contato e interação, ou seja, eu vou ter uma base de dados maior através do comportamento do meu usuário em cima da minha marca, do que uma base de dados de uma empresa menor, onde eu tenho mais intimidade, mas menos interações. Isso é uma realidade que acontece hoje com quem já trabalhou com marcas maiores e marcas menores pode sentir isso, por exemplo, quando a gente vai contratar uma ferramenta de monitoramento pleno. A gente hoje não se vê na necessidade de contratar uma ferramenta de monitoramento robusta para lidar com um pequeno e médio negócio, porque eu subutilizo o produto, porque não existem tantas pessoas falando dessa marca, mas existem mais pessoas mais íntimas da marca. Ou seja, a minha aproximação e intimidade é maior com uma marca menor do que marcas maiores. E nas marcas maiores, como eu tenho mais pontos de contato, se faz a necessidade de monitorar elas com uma ferramenta mais robusta. Quando eu falo monitorar, eu falo ter mais canais de escutar as pessoas, de centralizar e filtrar, poder escutar essas pessoas entrando entre esses outros vários canais. Então,
dos padrões genéricos às combinações visuais, surgem aí, isso foi uma análise muito minha, tá? Não tem tanta coisa disso no livro, mas surgem aí esses arquétipos pré-definidos que o Kotler traz pra gente, que, bom, ele não foi muito criativo, né? Quando ele criou esses nomes. Eu fiz questão de colocar os nomes que ele deu, porque primeiro eu achei engraçado, eu falei, não, se alguém tiver o telefone do Kotler, me passa, porque eu preciso falar sobre esses nomes. Maçaneta de porta, peixinho dourado, trompete e o nosso famoso funil. Esses são os nomes que ele deu para os quatro arquétipos. Peraí que o antivírus abriu aqui na minha cara. Para os 4 arquétipos listados. Ok, o funil todo mundo conhece, não foge muito do nosso conhecimento, mas maçaneta de porta, peixinho dourado e trompete está no livro e eu achei extremamente engraçado quando eu li a primeira vez. Faz sentido, faz total sentido, até mesmo para você lembrar. Isso, na minha percepção, me deu uma liberdade de criar novos padrões visuais em cima de nomes simples, para eu poder enxergar. Então hoje, nessa videoaula, nós vamos apresentar esses 4 formatos que estão no livro. A próxima tela vai ser exatamente os 4 formatos que estão no livro e mostrar o porquê esses 4 formatos, a maçaneta de porta, o peixinho dourado, o trompete e o funil, são metodologias extremamente úteis na sua visualização, podem ser muito úteis na sua visualização, na sua estratégia de comunicação, para entender melhor o caminho do consumidor, desde a hora que ele assimila um anúncio seu até a hora que ele vira uma pessoa a fazer apologia à sua marca. Só um lembrete aqui, essa lâmina está no capítulo anterior. Essa lâmina é uma lâmina muito importante para vocês voltarem no vídeo anterior e estudarem, porque essas metodologias dependem desses 4 critérios aqui, desses 4 indicadores: atração, curiosidade, compromisso e afinidade, que são os atributos de conversão de cada um dos As. Do A1 para o A2 eu tenho uma conversão na atração e por si só não vou me estender aqui. Se você não assistiu o capítulo 6, recomendo que assista tudo aqui, volte ou pare aqui e volte no capítulo 5 e 6 para entender tudo, porque tudo a partir desse momento que eu apresentei o CDM, que é o nosso coeficiente de defesa de marca, que é o ponto final, o ponto ápice de uma marca, onde eu calculo ali quantos defensores de marca eu tenho, e como isso é importante na fidelidade da minha marca, do consumidor até a minha marca, eu compreendo como usar esses arquétipos que eu vou ver aqui agora, esses padrões visuais, para identificar os pontos. Os nomes são engraçados, os nomes são meio ridículos, mas fazem todo sentido, porque eu vou estudar a atração, a curiosidade e o compromisso e a afinidade que uma pessoa tem da minha marca. Vamos agora para os 4 formatos. Esses aqui são os formatos, cada um desses blocos, onde vocês estão vendo aqui, todas elas são compostas por 4 blocos, cada um dos arquétipos são formados por esses 4 blocos. Eu vou até voltar aqui, cada um dos blocos correspondem a um desses indicadores: atração, curiosidade, compromisso e afinidade. Então, se eu tenho 4 blocos e cada um deles corresponde a esses KPIs, eu tenho aqui 4 arquétipos muito sensatos de serem analisados junto aos 5 As. Maçaneta de portas, como vocês podem ver, forma uma maçaneta de porta, peixinho dourado forma um peixe, trompete, por assim. Aqui você pode falar uma vuvuzela aí com clima de Copa, para quem está curtindo a Copa, e o nosso famoso funil. Não tem segredo, cada arquétipo é composto por 4 etapas e cada etapa corresponde a um atributo de conversão olhado dentro dos 5 As. Agora, esse é o gráfico que está no livro, onde Kotler pega os 4 arquétipos, né? A maçaneta de porta, peixinho dourado, trompete, funil, e coloca aqui junto aos 5 As. Cada um desses pontos, cada um dessas etapas de um bloco para o outro corresponde aos sentimentos que eu disse lá atrás, às ações que eu disse lá atrás, que fazem, obviamente, referência à nossa metodologia base de estudo nesse livro, que é o A5, são os 5 As, né? Assimilação até a apologia. Então, cada um desses pontos, né, dessas entradas, dessas indas e vindas, dessas quedas e tudo, é relacionado a um ponto crítico e a um ponto de sucesso da nossa comunicação, onde eu tenho logo aqui embaixo os motivos do meu consumidor, a minha ótica segundo o comportamento do consumidor e as características de cada setor, né? Aqui eu posso listar por colunas, aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer uma passada muito rápida hoje, não vai ser
um vídeo onde eu vou falar de todas elas. Eu ia fazer um vídeo falando de todas elas aqui, ia pegar esse quadro aqui e explicar uma por uma. Mas eu resolvi fragmentar esse conteúdo em mais vídeos, sendo que eu vou fazer um vídeo para cada um deles, um vídeo menorzinho para cada um deles, falando sobre algumas características que o Kotler constrói, que ele descreve no livro, sobre a importância de cada um desses arquétipos. E aí, quem sabe, a gente também não saia desse capítulo, que vão ter 4 ou 5 vídeos, tendo a possibilidade de identificar qual arquétipo é o arquétipo que mais parece com o meu segmento. E a partir daí melhorar e chegar no arquétipo ideal que o Kotler constrói, que provavelmente vai ser aí o último episódio desse capítulo. Vou dar um exemplo rápido para a gente já encerrar entre aspas, né, para a gente resumir aqui o que nós vamos falar no próximo episódio. Exemplo, maçaneta de porta significa o quê? Visualmente fácil da gente assimilar, se você estudou os capítulos anteriores, que eu tenho uma marca com forte assimilação, com forte atração, com forte que caminha assim para uma conversão interessante, onde eu tenho uma queda aqui nesse Vzinho do A3. Não sei se vocês lembram, mas o A3 é o A de arguição, onde as pessoas perguntam saber da minha marca, pesquisam sobre a minha marca. Então eu tenho aqui uma marca com forte assimilação, e aqui ele fala, possui expectativa e preferência, ou seja, beleza. Eu tenho um A1 que gerou a curiosidade da pessoa a gerar a ação, assimilação, ação, a pessoa clicou no meu anúncio, ficou interessada, possui apego à marca, beleza, eu consegui fazer com que essa pessoa gerasse uma ação em cima da minha comunicação, não cheguei a comprar, mas na fase de arguição, onde eu pesquiso sobre a marca, eu tenho a queda. Então a maçaneta de porta tem esse defeito, tem essa queda, onde a pessoa pergunta pouco sobre o meu produto, mas ela chega a consumir. E aqui a gente sobe no gráfico de novo, e eu tenho o A4, que é a ação, que é a compra, eu finalizei. Por isso que eu sempre falo que a conversão nunca é o ponto mais importante da sua estratégia. Eu posso ter pessoas convertendo, mas eu posso ter pessoas convertendo sem ter a curiosidade da sua marca. E falamos em episódios anteriores que ter curiosidade sobre a marca é importante, porque a pessoa vai perguntar em comunidades, a pessoa vai pesquisar, a pessoa vai querer saber mais sobre a sua marca, ao mesmo tempo que eu disse que muita curiosidade também não faz bem. E aqui tem o que faz o comportamento do consumidor seguir esse padrão, esse arquétipo maçaneta, e as características do setor que fazem esse arquétipo acontecer. Branding e comunicação de marca agressivos, por quê? Forte assimilação e ação equilibrada ali com a nossa comunicação, ou seja, branding e comunicação de marketing agressivo, muito investimento em imagem, eu obviamente vou ter assimilação e vou ter assimilação e muitas ações acontecendo em cima da minha marca. Já foi falado algo parecido com isso, e agora a gente está vendo em forma de arquétipo, e muitas marcas concorrentes. Isso aqui é o caso típico de um varejo, por exemplo, varejo com produto ticket médio baixo, porque eu tenho uma comunicação muito agressiva, uma comunicação muito em massa. No A1 aqui, eu tenho muitas ações em cima, porque o meu preço é baixo, então eu consigo fazer com que muitas pessoas cliquem no anúncio, muitas pessoas vão até o ponto de venda comprar, porque eu não tenho um processo decisório complexo, porque é um produto barato. E, obviamente, se é um produto barato, eu não pesquiso tanto, porque eu não tenho a sensação de estar investindo pesado nisso. Por isso, uma das características desse setor é que esse arquétipo conversa com branding e comunicação de marketing agressivo e tem muitas marcas concorrentes. Então esse maçaneta de porta talvez seja um arquétipo de um setor onde a gente fala de uma escala de valor baixa. Eu não vou me estender, acabou em todos esses arquétipos, mas os próximos funcionam dessa maneira. E como eu vou fazer um vídeo de cada um, eu vou deixar aqui o gostinho de quero mais, passando rapidamente pelo peixinho dourado, o trompete e o funil, onde eu tenho aqui no peixinho dourado a queda na ação, ou seja, eu tenho muito investimento, mas tenho pouca conversão na ação. No trompete eu tenho aí quase o formato funil, né, onde eu tenho assimilação, onde eu tenho a conversão interessante, tenho uma média equilibrada de pessoas perguntando sobre a minha marca, olhem para o pontinho vermelho ali, né, assimilação, conversão para a ação, né, para gerar a ação em cima da pessoa, em cima da minha marca. Tenho a arguição, onde de fato a pessoa pergunta, pesquisa, e está tudo equilibrado até aqui. Quando chega no A4, eu tenho poucas conversões em venda, mas as poucas conversões em venda que eu tenho
dou uma subidinha aqui no meu A5, que é o processo de apologia. Ou seja, esse aqui eu posso, é uma característica de setor aqui embaixo, que eu tenho uma imagem respeitável pela associação em qualquer produto, pela qualidade. Isso aqui é típico, esse arquétipo trompete é típico de marcas que investem de maneira mais equilibrada em imagem, que se preocupam com o ponto final, onde é a apologia. E aqui nós temos o famoso funil, onde as fases... por isso que eu não sou tão fã dessa propagação do funil de marketing como a solução ideal para tudo, e hoje a gente está provando isso, onde eu tenho aqui um desequilíbrio. Eu tenho o investimento em assimilação. Quando eu falo investimento, é tanto investimento em operação, investimento em grana mesmo, investimento em comunicação, investimento em marca, em peso, enfim. Eu tenho aqui um desequilíbrio. O funil ele é desequilibrado por si só, porque quando a gente fala de comportamento do consumidor, eu não posso ter um gráfico que tem uma assimilação muito forte, eu tenho ação equilibrada, eu tenho a arguição mediana, mas quando eu chego na compra, beleza, está no mesmo nível do trompete aqui, onde eu falo de uma marca que tem peso, que eu me preocupo com, as conversões estão baixas, mas estão acontecendo, e onde eu chego na apologia, eu tenho a queda. Ou seja, isso aqui é o típico funil de venda tradicional. Assimilação, ação, isso aqui é o típico funil do AIDA. Se a gente for virar ele aqui, a gente vai ver um funil de vendas característica do marketing tradicional, só que aqui em arquétipo, seguindo uma jornada de consumidor, construindo isso com vocês. Lembrando que cada um desses blocos, todos são formados por 4, cada um desses blocos correspondem a um desses indicadores: atração, curiosidade, compromisso e afinidade. Então o que eu tenho nesse último bloco aqui? Eu não tenho afinidade, a minha marca não tem afinidade com o consumidor. Vou encerrando por aqui. Esse material, esse PDF com todos esses detalhes no final da série vai ser disponível para download. Já falei que eu não vou disponibilizar agora para não ficar disponibilizando tudo picado, eu vou fazer um PDF só. É importante que vocês estudem esse material anterior, porque esse capítulo ele é realmente dependente. Eu falo isso em todos, mas é porque 5, 6 e 7 são dependentes. Se eu pegar só esse capítulo aqui, tudo bem. Se eu for uma pessoa que já leu o livro, já entendo todos os conceitos do livro, não preciso assistir os vídeos, não tem problema. Se eu não li o livro e quero pegar a ideia máxima, o conceito máximo do que o Kotler quis passar, 5, 6 e 7, esse 7 é o de hoje, começa hoje, são essenciais. Os iniciais são complementares, sim. Os iniciais são a base da construção da minha narrativa, mas metodologicamente falando, eu comecei a falar do capítulo 5 até o de agora. E aí aqui eu tenho, finalizando o episódio de hoje, para não ficar tão longo, eu tenho aqui, nesses blocos de baixo, o comportamento do consumidor, que me entrega esses determinados arquétipos, e abaixo as características dos setores que me entregam esses determinados arquétipos. Então eu ainda falo de comportamento, mas agora eu volto a minha atenção para as características de determinados setores. Óbvio que não existem só esses 4. Eu posso identificar outros tipos de arquétipos e posso até nomeá-los de acordo com a minha experiência, com o meu contexto. Mas o Kotler, quando ele explica aqui, o que a gente vai falar nos vídeos anteriores, é que esses são os mais comuns. Por isso eu chamei de padrão genérico, porque esses são os mais comuns de acontecerem dentro de vários segmentos. Onde a gente fala de varejo, onde a gente fala de institucional, já existem setores e segmentos pré-estabelecidos pela própria administração e marketing que me entregam essas 4 variáveis. Por isso não é bom ficar inventando moda. É bom pegar esses 4 e identificar que cada um deles tem um ponto alto e tem um ponto baixo a ser corrigido, e que sim, existe um modelo, segundo Kotler, ideal desses arquétipos. Por que eu não vou mudar esse modelo ideal desses arquétipos? O modelo ideal do arquétipo, ele existe, está lá no livro para quem já leu, mas vai ser o terceiro vídeo dessa série, até porque no próximo episódio, ou um desses episódios desse capítulo 7, o Kotler sugere, por exemplo, se eu tenho a maçaneta de porta, ele vai falar como eu posso melhorar para que a maçaneta de porta se transforme no modelo ideal. Como eu posso melhorar o peixinho dourado para que ele se transforme no arquétipo ideal. Arquétipo ideal segundo ele, tá? Que é um arquétipo equilibrado da jornada de consumidor, que faz muito sentido mesmo. Eu depois que eu estudei e reestudei esse capítulo, eu vi que realmente é um arquétipo muito interessante de visualizar, e mudou um pouco a minha forma de olhar para comportamento de consumo e principalmente para estratégias
de comunicação no ambiente digital, onde eu consigo misturar, mesclar, né, e integrar realmente digital e mundo real, vamos dizer assim. Não gosto nem de chamar de offline, digital e mundo real, onde eu faço essa assimilação do comportamento do ser humano de maneira mais simples e objetiva possível, olhando para arquétipos e sempre lembrar que eu estou falando de tudo que eu falei aqui usa como estrutura base os 5 As. Esses 5 As, para quem não deu atenção, para quem leu o livro uma vez e não deu atenção para ele, cara, esses 5 As ele são carregados de metodologias estratégicas valiosíssimas. A gente está vendo isso aqui, eu estou indo aí para, sei lá, 10, não sei quantos vídeos eu já fiz, mas eu estou indo aí para o capítulo 7, primeiro vídeo, só falando de subcategorias saindo de cada um dos As. A gente vai ver esses As até o final do livro. Talvez no capítulo 11, eu não sei se ele fala, mas não lembro se ele fala mais, mas é porque ele para de falar de metodologias. Mas até o 7, até o final desse capítulo inteiro, a gente ainda vai falar desses processos de conversão baseados nos 5 As, que na verdade é do Peter Drucker, não é do Kotler. Kotler fez o AIDA, o Peter Drucker foi lá e foi lapidando até chegar nos 5 As, que é esse processo de jornada do cotidiano do consumidor, do dia que ele vê a sua imagem, o seu anúncio, até o dia que ele fala bem para os outros e vira um advogado da sua marca. Beleza? Bom, eu acho que era isso aqui. Isso aqui vai ser o próximo slide da nossa aula da semana que vem, onde a gente vai falar mais detalhadamente da maçaneta aí de porta, numa visão apresentada pelo Kotler e apresentada na visão do segmento que isso aqui representa para o Kotler. Como eu disse, agora a gente está falando de possíveis segmentos desenhados em arquétipos de maneira estratégica para a gente olhar para isso aqui e, além da maçaneta de porta que a gente vai ver aqui, a gente vê que existe uma jornada de consumidor dentro desse desenho simples, mas bastante coerente com todas as estratégias que o Kotler disse. Então, muito obrigado pela sua audiência. Me desculpem, é claro, a semana aí, 2 semanas que eu fiquei sem gravar vídeo, fiquei com problemas técnicos, mas já os conteúdos agora já estão adiantados e voltaremos aos nossas aulas semanais normalmente. Quero agradecer novamente a todo mundo que tem assistido, que tem me mandado e-mail, inbox, enfim, que tem falado que as aulas têm feito diferença no modo com que elas pensam estratégia de marketing, e principalmente pessoas que leram o livro, que estão lendo o livro e que estão falando que os vídeos estão servindo de complemento à leitura deles. Então, o que seria uma série para extrair insights do livro, acabou que virou, felizmente, uma gratidão imensa de escutar pessoas falando que os vídeos serviram de complemento para o estudo dessas pessoas que estão lendo o livro. Então, isso é insanamente gratificante. E com certeza vão ter outros livros, já tenho outros autores, eu sou uma pessoa rato de livro, então com certeza vão ter mais livros. É uma série que, não vou confessar para vocês, dá dando um certo trabalhinho, mas o mesmo trabalho que dá, ele é convertido em satisfação, em poder fazer o que eu acredito que é um dos meus propósitos hoje como profissional, que é compartilhar conhecimento, compartilhar o que eu sei, compartilhar o que eu estudo, aprender junto com quem está assistindo, com a troca de ideia, enfim, isso para mim não tem um valor muito grande, assim, uma satisfação muito grande, e por isso posso ter certeza que vão ter muitos outros vídeos, não só nesse formato, mas estou preparando o curso de planejamento agora para final de julho / agosto, então vai surgir uma reformulação de marca, vai surgir um novo direcionamento do meu conteúdo, ainda mais reforçado nesse lado do planejamento e da estratégia, com foco em estudar a origem visceral das estratégias e não só ficar na superfície onde todo mundo está fazendo a mesma coisa todo dia. Meu objetivo aqui e com esse conteúdo, eu canso de falar para as pessoas que me acompanham, é pegar quem acompanha o meu conteúdo e fazer. Eu não tenho resposta certa para nada, eu não vou te dar soluções mágicas para você vender, eu vou te dar maneiras e caminhos diferentes para você pensar a comunicação com as suas ideias, pensar a comunicação com o seu repertório. Planejamento estratégico, planejamento de comunicação é isso. Não adianta eu dizer que eu vou te dar formatos e fórmulas de planejar, né, e templates de fazer planejamento, porque isso não existe. Cada um dos meus conteúdos sempre vão ser direcionados a uma pessoa que quer ser um planejador melhor para o contexto atual que ela atua. E cada ser humano é único, logo cada ser humano tem um repertório diferente. Com isso,
Cada ser humano tem formas diferentes de achar solução para o problema dos seus clientes. E esse é o meu intuito, esse sempre vai ser o meu intuito, gerar desconforto, gerar questionamento na sua cabeça para você pegar o seu planejamento e falar, nossa, é verdade, isso aqui eu posso aplicar, meu cliente está nesse contexto, acho legal eu fazer isso. Ousar em mudar as estratégias, ousar na tomada de decisão, sempre com segurança e maturidade, tendo em consideração sempre que você, frente a uma marca, como estrategista, como gestor de mídias sociais, você sempre é responsável por mais de uma pessoa. Você não é apenas responsável pelas vendas daquele cliente. Você é responsável pelo quadro de colaboradores, pela gestão da marca, pela imagem. Você é responsável por um quadro bem maior do que imagina. Por isso eu não vou dizer, eu nunca vou te entregar uma fórmula, nunca vou te entregar nada pré-formatado. Eu vou gerar na sua cabeça desconforto e questionamento para você evoluir profissionalmente cada dia mais, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Deixa eu cancelar aqui o Facebook. Gente, pessoal que está assistindo no Facebook, não respondi porque a gravação é corrida, mas podem mandar nos comentários, porque eu leio todos eles e respondo todos eles. E prometo fazer uma live para quem estiver assistindo ou para quem já assistir depois aqui no Facebook. Prometo fazer uma live para interagir com vocês. Isso aqui eu faço corrido assim porque é a gravação, e se eu fizer e se eu fizer aqui responder todos os comentários, o que vai acontecer? O vídeo vai ficar muito longo lá no YouTube, e lá eu pretendo fazer uma legendazinha, mas podem mandar nos comentários que eu vejo tudo depois e respondo todos depois. A partir desse mês vamos ter lives para interação, lives que vão ter temas como esse aqui, mas para bate-papo, e essas lives vão ficar aí, vão ser transmitidas com o objetivo de conversar com vocês, beleza? Vamos encerrando por aqui, até o próximo vídeo da semana que vem, que a gente dá sequência aí para falar desses arquétipos muito loucos do Kotler. Fui!